Vamos voltar a falar de um dos assuntos principais do dia, uma mega operação que está sendo realizada para combater a atuação do PCC, o primeiro comando da capital, grupo criminoso lá de São Paulo que se espalhou pelo Brasil também. No setor de combustíveis, criminosos teriam movimentado bilhões de reais com o esquema. Yuri Cavalieri, boa tarde. O que já se sabe sobre esse esquema criminoso aí? Boa tarde, Alain. O PCC, por exemplo, agia na importação irregular de produtos químicos para adulterar os combustíveis. Os investigadores identificaram mais de 300 postos que atuam nessas fraudes. Já o setor estima um impacto ainda maior. Diz que cerca de 30% dos postos em todo o estado de São Paulo, em torno de 2.500, estariam também sofrendo com esse esquema. A Receita Federal identificou ao menos 40 fundos de investimentos com patrimônio de 30 bilhões de reais controlados pelo PCC. Segundo o órgão, as operações aconteciam justamente no mercado financeiro paulista através de membros infiltrados na famosa Avenida Faria Lima. Esses fundos de investimentos foram usados como estruturas de ocultação de patrimônio. Mais de 350 alvos entre pessoas físicas e jurídicas são suspeitos de crimes contra a ordem econômica, adulteração de combustíveis, crimes ambientais, lavagem de dinheiro, fraude fiscal e também estelionato. Entre as empresas investigadas estão o grupo Aster Copap, donos de usinas, formuladoras, distribuidoras e rede de postos de combustíveis usada pela organização criminosa. Além também da BK Bank, que é uma fintech financeira utilizada para movimentar dinheiro por meio de contas bolsão não rastreáveis, e a RIG, um fundo de investimento usado na compra de empresas, usinas e também para a blindagem do patrimônio dos envolvidos. Essa mega operação de hoje, Alain, já é considerada a maior da história do Brasil contra o crime organizado. As autoridades levam em conta a cooperação das polícias dos estados e também a amplitude dessa operação. A Força Tarefa Nacional conta com cerca de 1.400 agentes que cumprem mandados de busca, apreensão e também de prisão em 8 estados. Alain. Valeu, Yuri. E os ministros da Justiça e da Fazenda realizaram agora há pouco uma coletiva para falar dessa mega operação. Vamos a Brasília. Pedro Nascimento, boa tarde. Boa tarde para você, Alain, e para todo mundo que acompanha a Itatiaia. Pois é, acabou agora há pouco aqui na sede do Ministério da Justiça, em Brasília, uma coletiva de imprensa que contou com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, coletiva de imprensa que teve como objetivo detalhar essas 3 operações conjuntas que ocorreram Brasil afora e que tiveram como objetivo combater o crime de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele deu detalhes sobre essa investigação e o impacto no sistema financeiro, né? Segundo ele, o crime organizado atuava em toda a cadeia de combustíveis, né? Da importação e produção até a distribuição e venda ao consumidor, e usava fintechs e fundos de investimento como bancos paralelos, ou seja, isso era usado para ocultar o patrimônio dessa organização criminosa. A Receita Federal identificou mais de 46 bilhões de reais que foram movimentados de 2020 a 2025, além também de depósitos em dinheiro vivo e múltiplas camadas de empresas usadas para dificultar esse rastreamento. Vamos ouvir o que disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a atuação e sobre o impacto também dessa operação. Nós estamos atuando hoje em 10 estados brasileiros. Então é uma mega operação que envolveu a fiscalização de fundos por onde passaram 52 bilhões de reais em 4 anos. E nós bloqueamos aí uma quantidade enorme de bens dos criminosos que vão ser utilizados para ressarcir os cofres públicos e para sufocar o crime, porque quando você tira o dinheiro do crime, ele tem dificuldade de se reorganizar. Bom, uma das operações foi a Operação Carbono Oculto. Ela cumpriu 350 mandados de busca e apreensão em 8 estados, incluindo São Paulo, Paraná e também Rio de Janeiro. E auditores da Receita Federal detectaram irregularidades em mais de 1.000 postos de combustíveis que recebiam dinheiro em espécie ou por maquininhas de cartão de crédito, também era usado para movimentar esse dinheiro. Além dessa Operação Carbono Oculto, a gente também teve outras 2 operações, Operação Quasar e Operação Tanque, que miraram as fintechs e os fundos de investimento ligados ao PCC, que são responsáveis por ocultar o patrimônio, movimentar esses recursos ilícitos.
E, segundo o ministro Ricardo Lewandowski, essa é a maior operação já feita contra as organizações criminosas no Brasil na história. Vamos ouvir. Hoje nós deflagramos talvez uma das maiores operações, talvez não, com certeza, uma das maiores operações da história contra o crime organizado, sobretudo em sua atuação no mercado legal. Ou seja, atacando neste momento o setor de combustíveis, a apropriação das organizações criminosas, em parte, do setor de combustíveis e a sua ligação com o setor financeiro no que diz respeito à lavagem de dinheiro. De Brasília, Pedro Nascimento. E essa atuação chega até a gente, chega no nosso dia a dia, no nosso veículo, que a gente está falando especificamente sobre essa fraude em combustíveis, de várias formas. Bom, 7 bilhões e 600 milhões de reais sonegados em impostos por esse grupo criminoso. O PCC que se infiltrou em vários e vários pontos da economia, no caso dos combustíveis, na cadeia produtiva inteira. Desde a produção, a distribuição desses combustíveis, na bomba. 7 bilhões e 600 milhões de reais em vários estados, mais de 1.000 postos. Em São Paulo, a estimativa é que 30% da rede estava envolvida de alguma forma com esse esquema criminoso. E na hora de lavar esse dinheiro, de transformar ele em algo legal, os caras estavam na Faria Lima. Não era escondido, assim, escondido de maneira irregular, mas não era num cantão, numa casa abandonada, na Faria Lima, onde é o coração do mercado financeiro, não só de São Paulo, mas do Brasil. Então, está espalhado o crime organizado em negócios legais que se transformam em ilegais, que tornam irregulares à medida que ele entra. O Célio estava até me lembrando aqui, enquanto a matéria do Pedro rolava, tem um dos produtos químicos, né, o metanol, que você pode ter a mistura ali de 0,5%, estava em alguns postos com a identificação de 90%, um produto inflamável. O PCC atuava na importação ilegal de muitos desses produtos químicos. E aí essa mistura transformava o combustível em uma porcaria que a gente utiliza no nosso carro, transformando em prejuízo, em risco, e ele só lucrando em cima disso. Então, uma das maiores, se não for a maior operação contra o crime organizado, mas pode ter certeza que por trás dessa história ainda tem muito mais dinheiro envolvido, tem uma atuação criminosa ainda muito maior.